O evangelho de hoje começa com Jesus falando sobre esses ais, que na verdade é uma advertência que Jesus está fazendo aos fariseus e também aos mestres da lei daquele tempo. Vocês percebem que Jesus ele não teve respeito humano diante do doutor da lei, quando o doutor da lei disse para ele assim você está me insultando. Aí Jesus chega lá e diz, ai de vós, mestre da lei, porque você faz isso e faz isso. Então Jesus não teve respeito humano, mas por que Jesus não teve respeito humano? Porque Jesus queria salvar. Eu vou entrar mais nesse detalhe do respeito humano, porque nós não podemos ter, no dia de amanhã, na continuação desse evangelho. Porque eu vejo que a leitura da carta aos Romanos, nós não podemos deixar passar no dia de hoje, porque também tem a questão do respeito humano aqui também. Então vejam só, ontem nós iniciamos a carta aos Romanos, e lá São Paulo dizia que ele foi constituído por Deus apóstolo para chamar, para trazer as pessoas à obediência a Deus. Por que ele diz que ele foi constituído apóstolo para chamar os homens à desobediência a Deus? Claro, é óbvio, né? Porque os homens estão desobedecendo a Deus. É por isso que ele foi constituído apóstolo para isso. E aí São Paulo, ele começa a falar que os homens, eles sabendo quem é Deus, eles deram as costas a Deus e começaram a praticar coisas horríveis. É interessante que os santos dizem assim, depois eu vou dizer o que é essa prática horrível. Os santos dizem que até o demônio, porque eles sabem o que é a verdade, diante dessas práticas horrendas que os homens praticam, até os demônios ficam assim escandalizados, porque vai contra a natureza do homem. O demônio leva o homem a isso e depois eles mesmos ficam escandalizados de ver os homens com esse tipo de prática. E qual é a prática? Aí São Paulo continua dizendo assim, os homens dão as costas a Deus, sabendo quem é Deus, sabendo que Deus julga, sabendo que Deus condena. Aí o que é que eles fazem? Eles dão as costas a Deus e começam a praticar coisas que vão contra a natureza. Aí chega um momento que Deus, sabendo que o homem continua praticando isso, e ele adverte e o homem continua. Aí São Paulo disse isso na leitura de ontem, se vocês quiserem retomar, vocês retomam. Aí São Paulo diz bem assim, que Deus deixa. É a liberdade, né? Deus disse assim, então tá bom. Eu estou dizendo para vocês não praticarem e vocês continuam praticando. Aí Deus diz, então tá ok, vocês pratiquem. Deixa para lá. Vocês não querem me obedecer? Só que quando Deus está dizendo pratique, Deus está dizendo, vocês são responsáveis pelas consequências que virão a partir disso que vocês estão fazendo, porque eu estou dizendo que eu não quero. Aí ali São Paulo diz, aí os homens chegam num auge que eles praticam, fazem ações que vão contra a natureza. E ali deixa bem claro, homens começam a ter relações com homem e mulheres começam a ter relações com mulheres. Vai contra a natureza. Deus não constituiu o homem para esse tipo de prática. Então Deus adverte e o homem continua e diz que pode, e isso é aquilo, e ainda ficam dizendo que Deus é misericórdia, que Deus entende, e vão praticando e Deus vai deixando. É contra a natureza. E aí hoje, vejam o que é que Deus ele vem dizer.
Pois o que de Deus... Não, deixa eu vir aqui para frente que eu... Aí hoje, na continuação, Deus diz assim: ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas, e no entanto, fazes também tu a mesma coisa. Pensa que escaparás ao julgamento de Deus? Olha, aí as pessoas dizem assim: não, Deus é misericórdia. Aí ele está dizendo: você pensa que quem pratica essa coisa, e você também acaba permitindo, pensa que você escapará ao julgamento de Deus? Ou será que desprezas as riquezas de sua bondade, de sua tolerância, de sua longanimidade? Olha, a longanimidade é uma virtude assim. Deus, Ele tem uma paciência tão grande conosco, que Ele vai deixando as coisas passarem para que nós nos convertamos, para que nós mudemos de vida. Ele vai permitindo. É uma coisa longa, longanimidade. Ele vai deixando para ver se o homem se converte. Aí, por quê? Deus usa disso. Aí o homem, vendo que Deus não se manifesta, porque Deus está dando chance para que a pessoa se converta, ele diz assim: Deus não vai fazer nada, porque Deus é misericórdia e Deus é amor. E o homem continua no erro, continua nas suas práticas. Aí vai, né? Não entendendo que a benignidade de Deus aí, tá vendo que as pessoas ficam dizendo, né? Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus nos ama como quer. Aí São Paulo está dizendo: não entenderam que a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é um insistente convite para te converter. As pessoas interpretaram errado. Elas estão dizendo que a misericórdia de Deus é para a gente continuar na sem vergonhice. É para nós continuarmos no erro. É para nós continuarmos na falta. Não, Deus é misericórdia, Deus é amor. Aí vamos continuar com o que São Paulo diz. Por causa de teu endurecimento no mal, coração endurecido, não quer mudar, os homens continuam nessa atitude de irem homens com homens e mulheres com mulheres, relação sexual entre homem com homem e mulher com mulher. Por causa do endurecimento seu e por teu coração impenitente, está vendo? O que é um coração impenitente? É aquele coração que não faz penitência, que não se converte, que não muda de vida, que continua persistindo no erro. Então, por causa da impenitência, estás acumulando ira para ti mesmo. A ira de Deus está sendo acumulada na tua vida por causa desse pecado que você vai acumulando e por causa da conveniência de muitos que dizem: não tem problema, eles se amam, o que é que tem? No dia da ira, quando se revelará o justo juízo de Deus, está vendo? Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E eu tenho dito para vocês, a justiça de Deus não se manifestará agora. A justiça divina vai se manifestar depois, no dia do juízo final, como eu falei ontem, e no juízo particular. Ou seja, na hora que nós morremos, a justiça de Deus acontece. Passou a vida toda errada, acumulando pecado em cima de pecado, querendo fazer de Deus, induzir Deus aquele jeitinho brasileiro que nós temos, que tudo nós vamos dando jeito.
Às vezes pregações por aí que justificam dizendo não tem problema, que isso não é pecado, que Deus é amor, e vai justificando e vai justificando. Quando se revelará, voltando, o justo juízo de Deus, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Aí tem aqueles que dizem assim, São Paulo falou isso num contexto diferente. São Paulo não sabia de nada. Aí começa a justificar para continuar praticando o mal. Endurecido. Aí tem os pais que já estão aceitando os filhos assim. Teve uma pessoa que me perguntou, padre, me convidaram para participar de um casamento de um homem com outro homem. E eu sou católica, eu devo ir. Eu disse, não, por que você tem que ir? Você não vai porque Deus não quer. Primeiro que não é casamento. Nós católicos não podemos participar dessas coisas, não. Se Deus abomina, por que eu tenho que ir? Não, é porque é meu amigo. Amigo sim, mas participar disso não. Nós católicos não, porque Deus abomina. Aí vem o respeito humano, né? Aí acaba indo porque é amigo. Por causa de amizade, o inferno está cheio. É ser cúmplice. E nós não podemos ser cúmplices porque Deus não aceita. E participar significa dizer, eu estou concorde. E Deus não está. As leis civis podem estar concorde. Os pensamentos dos homens podem estar concorde. Mas Deus não está concorde. Um homem não deitará com outro homem. Isso é uma abominação. Levítico 18, versículo 22 a 23. Deus não concorda. Aí Deus vai retribuir cada um segundo as suas obras. Para aqueles que, perseverando na prática do bem, buscam a glória de Deus, a honra e a incorruptibilidade, Deus dará a vida eterna àqueles que são fiéis, que não compactuam, porque Deus não compactua. Vai ter como recompensa a vida eterna com Ele, porque tem a vida eterna com Deus e tem a vida eterna com o diabo. Tem a vida eterna no céu e tem a vida eterna no inferno. São vida eterna, num lado ou do outro. Só que aqui Paulo está dizendo que é a vida eterna com Deus. Porém, contudo, todavia e entretanto, para os que por espírito de rebeldia, olha a rebeldia que está o mundo hoje, desobedecem à verdade, e a verdade é essa: um homem não deitará com outro homem, e uma mulher não deitará com uma outra mulher. Essa é a verdade de Deus. Aqueles que continuam por rebeldia, desobedecem a essa verdade, que quem revelou foi Deus. Não foi o padre José Augusto que revelou, não foi foi Deus que revelou isso. Ele revelou ao povo de Israel: um homem não deitará com outro homem, uma mulher não deitará com uma outra mulher. Deus revelou isso. É uma abominação, quem falou foi Deus. Aí um dia aqui até falei, né? Porque hoje se a pessoa diz que não pode, diz que é preconceito, né? Então nós estamos diante de um Deus preconceituoso. O Deus de Israel, revelado na pessoa de Jesus Cristo, é preconceituoso. Ele não aceita que um homem deite com outro homem, uma mulher com uma outra mulher. Então vamos fazer o seguinte, como eu falei naquela homilia há um tempo atrás. Vamos condenar Deus, vamos processá-lo. Está na hora de processar Deus. Porque isso foi revelado na Sagrada Escritura. Os santos padres nunca foram a favor disso. A igreja nunca foi e nunca será. Pô, tem uns elementos aí, me desculpe, né? Tem alguns elementos aí na igreja que se revelam, que se dizem
propagador da verdade de Deus, que na verdade são propagadores da verdade do demônio, isso sim, que fica dizendo que não tem problema. Mas os sérios, os que estão na verdade, estão dizendo não, não e não. Para nós católicos, não. Nunca será. Na Igreja Católica nunca vai acontecer de um sacerdote dentro de um templo sagrado, diante do Santíssimo Sacramento, diante do altar, nenhum sacerdote, só se for um que se rebelou contra a igreja e contra Deus, jamais irá fazer um casamento entre um homem com um homem e uma mulher com uma mulher. Os juízes, aqui, os pagãos, os que estão fora da igreja, tudo bem, eles vão fazer lá, diante de juízes e tudo. Mas católico, e aqui eu estou defendendo a Igreja Católica, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso que eu estou falando, eu não estou condenando, eu estou falando para os católicos. E os católicos precisam entender isso, e o que eu estou falando está baseado no catecismo da igreja, na revelação das Sagradas Escrituras, e o que os papas sempre falaram, e eu não posso ir contra. Aí eu estou falando que na igreja católica nunca vai acontecer de um sacerdote fazer um casamento desse. Se um sacerdote faz um tipo de casamento desse, ele já não é mais católico. Ele é de uma igreja aí qualquer, menos católico. Continuemos. Para aqueles que têm o espírito de rebeldia, desobedecem à verdade e se submetem à iniquidade, estão reservados para ele a ira, a indignação de Deus, é o que está reservado para ele. Carta aos Romanos capítulo 2, versículo 8, para quem gosta de Bíblia. Para aqueles que gostam que tudo tem que ser mostrado na Bíblia. Aí já tem aqueles que quando eles não querem aceitar a Bíblia, aí eles dizem que são fundamentalistas. Joga de um lado e do outro, né? Quando é na Bíblia, não pode porque está na Bíblia, porque é fundamentalista. Quando você não se fundamenta na Bíblia, aí fica dizendo que você é isso, que é aquilo. Tudo para que permaneça os seus desejos e não o de Deus. Aí o que é que vai acontecer? Olha, tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal. Você sabe o que é tribulação e angústia aqui? Inferno. Jesus disse, lá haverá choro e ranger de dentes. Tribulação, angústia, para toda pessoa que faz o mal. Primeiro para o judeu, para o grego, para o católico que aceita isso, que está concorde. Para quem conheceu e quem não conheceu. Pois Deus não faz distinção de pessoas. Aí hoje, por causa do respeito humano que nós vamos ver amanhã, aí você encontra os católicos que ficam assim no mais ou menos, aí não fala porque senão vai ser processado, ou porque senão você vai ser preso, não fala não. Bem, por causa da verdade, Jesus foi processado e foi preso, e ainda foi morto. Não, tira isso. Aí fazem um corte, quando é transmitido, né, assim, faz os cortes, tira isso, porque aí na hora de ser cristão não é, aí na hora de dar o testemunho não é, na hora de falar a verdade não é, porque está com medo de ser processado, está com medo de ir para a prisão. Olha, a consequência da verdade cristã é essa, é você ir para a prisão, é para você ser preso e ainda ser condenado. Essa é a consequência do ser cristão. Porque foi assim, Jesus falou a verdade, vocês vão ver amanhã o que é que vai acontecer. Jesus, porque falou a verdade, ele foi preso, ele foi condenado e depois ele ainda foi morto pela verdade. Os cristãos de hoje não, eles só querem viver no glória, glória, aleluia,
proclamando que Deus curou aquela pessoa disso e daquilo, dizendo que Deus é amor e todo mundo batendo palmas. E a verdade não é dita. E por causa da verdade não ser dita, os cristãos católicos estão se condenando, estão sendo condenados ao inferno, porque a verdade não é dita. É muito fácil você falar que eu fui curado porque eu estava com um câncer, aí todo mundo bate palmas, e aquele que proclamou a cura fica lá se achando bom, né? Todo mundo achando ele o tal, ele fica ainda se vangloriando, se achando o tal. Mas na hora dele dizer, olha, meu filho, isso aí que você está vivendo, Deus não aceita, isso aí ele não diz não. Aí é chamado de padre bonzinho. Todo mundo gosta, porque todo mundo continua no seu erro, não muda de vida. O padre ruim é aquele como Paulo diz, Paulo é ruim, né não? Olha o que é que Paulo está dizendo. Que aqueles que vivem esse tipo de vida vão ser condenados se não mudar de vida, porque se rebelaram. Paulo é ruim. Ele não é bom não. Porque a verdade, meus irmãos, ela dói. Como dói. Mas ela salva. A palavra de Deus que não dói, não salva. Todo mundo quer aquela que não dói. Para continuar se condenando. E indo. E cada vez mais indo. Aí aquela mãe lá, ou aquele pai, ou aquele amigo seu, ou aquela amiga sua que morreu desse jeito, aí você ainda fica dizendo assim, ai, Deus levou para o céu. Paulo está dizendo que não. Que não falou a verdade. Que Deus nos dê a graça da perseverança e da fidelidade. Para o inferno eu não vou, porque eu não quero ir. E a verdade eu não vou deixar de falar. Só que essa verdade pode me levar para a prisão, pode me levar à morte, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Porque depois Deus vai cobrar, sabe de quem? Não é de você não, é de mim, que fui constituído sacerdote do Altíssimo, para anunciar a verdade, e eu fico anunciando a mentira. É por isso que eu fico dizendo para vocês, parem de ficar pedindo a Deus o dom da palavra, não pede não, fica sentadinho no banco, quietinho, só ouvindo, porque na hora que é para falar a verdade, você não fala e você vai ser condenado por não falar a verdade. Fica quietinho no seu canto, e deixe eu ser condenado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.